Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Devido ao nosso tempo aqui, nós vamos pegar uma das nuances, uma das possibilidades no que tange a diferença entre efeito erga omnes e vinculante. Nós temos, e eu trabalho muito isso no meu livro, a perspectiva dos limites objetivos da coisa julgada, a perspectiva da teoria extensiva, da teoria restritiva, o debate sobre a transcendência dos motivos determinantes no Supremo Tribunal Federal, nos últimos 20 anos. Mas eu vou pegar aqui um outro aspecto, que não esse. Esse aí você pode trabalhar lá no meu livro, observar lá como o Supremo vem entendendo essa perspectiva aqui dos limites objetivos da coisa julgada. Mas aqui no nosso estudo, eu vou pegar uma outra possibilidade de prova aqui, não menos importante, tão importante quanto a perspectiva dos aspectos objetivos da coisa julgada na DI, que é a perspectiva dos limites subjetivos da coisa julgada, sujeitos atingidos. E aí tem uma diferença muito clara entre efeito erga omnes e vinculante. O efeito erga omnes, como aquele válido para todos, tradicional, e o efeito vinculante, mais direcionado, porque o efeito vinculante ele vai vincular os órgãos do Poder Judiciário, a decisão do STF, lá na DI, e a administração pública federal, estadual e municipal. E aí vem aquela velha pergunta, mas e o legislador na função típica legislativa? Está vinculado ou não? Resposta, não. O legislador na função típica legislativa, a de legislar, ele não está vinculado à decisão do STF. Mesmo porque está muito claro na lei, são órgãos do Poder Judiciário e administração pública federal, estadual e municipal. Portanto, o legislador não está vinculado. A tese aqui é a da não fossilização. O legislador não pode virar um fóssil, ele não pode ficar refém do STF. Então, o legislador, que é eleito pelo povo, que pode sofrer aqui pressões populares dos mais variados setores sociais, ele não pode ficar refém do STF, ele não pode virar um fóssil. Então, o legislador, ele pode, sim, por incrível que pareça, fazer uma lei de conteúdo idêntico àquela que o Supremo acabou de declarar inconstitucional. Ele pode peitar o STF, e isso tem nome, Esse tipo de reação legislativa ou superação legislativa, são os nomes dados, ou no direito norte-americano é o override, ou também o ativismo congressual, que o ministro Fux usou no informativo 801 do STF em 2015, o ativismo congressual, ou também aqui a possibilidade de que essa manifestação aqui do Poder Legislativo, peitando o STF, que é reação legislativa ou superação legislativa, ou override, ou ativismo congressual, isso deriva aí também, aí vem um outro nome bacana, de um chamado efeito chamado de backlash, ou seja, uma reação ou contra-reação popular, um refluxo, um efeito bumerangue aqui, devido a pressões populares, devido a movimentos sociais dos mais variados setores, o legislador vai lá, por pressão popular, uma contra-reação à decisão do STF, em uma reação à decisão do STF, uma contra-reação aqui, ele vai lá e faz uma lei de conteúdo idêntico àquela que o Supremo declarou inconstitucional. Por pressão popular, por efeito backlash. Bacana isso, E isso pode acontecer, esse override, essa superação ou reação legislativa. Perfeito? Isso é possível. Por quê? Porque o legislador não está vinculado na sua função típica legislativa. Isso também envolve aquilo que o Rodrigo Brandão aí na UERJ, Conrado Huber na USP, vão chamar, e eu falo muito disso no meu livro também, de teoria dos diálogos institucionais ou constitucionais, essa possibilidade de diálogo, de enfrentamento entre os poderes aqui, essa ideia de que a decisão do STF, ela, na verdade, ela não é uma última palavra absoluta.
esses autores vão dizer de forma muito clara, né? Depois da última palavra, a história continua. Depois da última palavra do STF. Por quê? Porque uma nova rodada de debates pode ser instaurada. O legislador, por efeito backlash, através de um ativismo congressual, ele pode fazer aqui um override, uma superação, uma reação legislativa aqui e fazer uma lei de conteúdo idêntico àquela que o Supremo declarou inconstitucional. Perfeito? Então, nós temos aqui um diálogo constitucional, né? Ou uma interação, como queiram, aqui entre os poderes. E isso tem um lado problemático, mas tem um lado extremamente positivo de fomentar, né? de catalisar a democracia. É a perspectiva dos diálogos constitucionais, que também podem aparecer aí na prova. Uma dica importante aqui é uma olhada no informativo 801 do Supremo Tribunal Federal, de 2015, mais ou menos de outubro de 2015, que eu retrato muito lá no meu livro. Vamos ver aqui, ó, tá? A figura dos diálogos constitucionais. Muito bem. Uma outra questão bacana aqui, bem rapidinho, que eu separei para vocês, é só que vocês tenham cuidado. Por quê? Porque essa manipulação de efeitos, né, essa modulação aí, ou manipulação de efeitos, além da manipulação de efeitos temporal, né, ao invés da decisão ser ex nunc, ela ser ex nunc modulada, a manipulação de efeitos pode se dar também no que tem os atingidos. Então, ao invés da decisão ser erga omnes, né, ela pode ser só para os advogados, ou só para os médicos, ou só para os ferroviários, ou jornalistas, enfim. Então, isso é possível, né? Eu mesmo cito aqui uma DI, que é a 4876. Muito bem. Uma outra dica importante aqui de efeitos é provável, é possível aparecer na prova a discussão sobre os efeitos não da ADI, mas da ADO, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por quê? Porque até 2016, o Supremo em ADO adotava a tese não concretista, né? Aquela tese que o Supremo poderia dar provimento numa ADO, mas ele apenas reconhecia aí a mora do poder público, dava ciência ao poder público da mora e recomendava ao poder público que suprisse a mora, né? Mas ele mesmo não supria a mora, não viabilizava o direito previsto na Constituição até que o legislador fizesse lei, produzisse lei. E a partir de 2016, o Supremo muda de entendimento. Ele passa a adotar a tese concretista na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vale a pena dar uma olhada nas ADOs 25 de novembro de 2016, em que o Supremo adota a tese concretista intermediária, e, posteriormente, a mais famosa ADO, que tem muita chance de cair na prova do MP do Rio, que é a ADO 26, em que o Supremo adota a tese concretista direta, no famoso caso da criminalização da homofobia e da transfobia. O Supremo vai dizer, olha, enquanto não tiver lei criminalizando homofobia e transfobia, tá, para viabilizar aí, direitos que estão previstos no artigo 5º, inciso 41, 42 da Constituição, enquanto não tiver lei, vai ser aplicada a Lei 7.716, né? A lei lá do racismo, por exemplo, o artigo 20 dela, né? E vai ser aplicada essa lei, e nós vamos considerar aqui, né, essa aplicação a partir da lógica da homofobia e transfobia, dentro do contexto do racismo na sua dimensão social, chamada dimensão social do racismo. Eu até acho que separei isso aqui para vocês, né? Aqui, aqui primeiro o override, aqui primeiro a ADI 5.105, informativo 801, aqui, ó, bacana. Vou deixar com vocês aqui essa perspectiva aqui da superação, reação legislativa, ativismo congressual, ou mesmo, né, a figura muito possível de aparecer na prova do efeito backlash, dessa reação, dessa resposta contrária, né, dessa reação aí que pode ocorrer dentro aí da sociedade, fazendo com que o legislador se posicione e peite o STF. É uma das possibilidades, entre as várias possibilidades que existem de backlash através de pressão popular. Bom, mas o que eu estava falando aqui, né, é da ADO. Uma outra coisa aqui, é tanta coisa, né, gente? Vocês me perdoem, né? É o seguinte, eu até tinha esquecido. O legislador não está vinculado, né, na sua função típica legislativa, a adesão do STF. E o próprio STF? Ora, o STF também não.
ele não pode se fossilizar. Ele pode ter a oportunidade de mudar de ideia. Sim, claro que pode. Olha, ele não pode ficar refém das decisões dele. Tá? Eu acabei de mostrar aqui. O Supremo pode declarar uma lei inconstitucional, por um efeito backlash aqui, através de uma teoria dos diálogos constitucionais. O legislador pode fazer uma superação legislativa, né, um override, e fazer uma lei de conteúdo idêntico àquela que o Supremo declarou inconstitucional. Pode ocorrer do STF ser novamente provocado em uma nova ADI aqui, agora contra essa nova lei, e ele pode mudar de ideia. Ele pode dizer, olha, o que eu decidi há 1 ano atrás, ou há 3 anos atrás, ou há 5 anos atrás, eu agora, devido a um novo contexto fático e jurídico, tá, superveniente que ocorreu aqui pela dinâmica social, a sociedade mudou, né? E eu também estou mudando de ideia. É possível o Supremo fazer isso, né? Tem até um exemplo bacana, que é o da ADI, que envolveu a LOAS, né? Uma decisão do Supremo da ação direta de inconstitucionalidade que ele julgou em 1998. Aí, em 2013, 15 anos depois, o Supremo vai julgar reclamações e recursos extraordinários envolvendo o mesmo tema. Tá? E o Supremo muda de ideia. O Supremo diz, olha, aqui no julgamento que eu prolatei aqui em sede ADI em 1998, agora em 2003, 15 anos depois, eu estou mudando de ideia. Aquilo que eu entendi que era constitucional, né, da LOAS, da Lei de Organização de Assistência Social, lá do artigo 20, parágrafo 3º dela, agora eu entendo que é inconstitucional. Por quê? Porque 15 anos se passaram e eu tenho o direito de mudar de ideia, de mudar de entendimento, devido a um novo contexto fático e jurídico. Perfeito? Muito bem. Superveniente é o quê? Nesses 15 anos aí que se passaram, né? Muito bem. Então, o STF também aqui não está vinculado, né? Enfim, também não pode se fossilizar. Muito bacana, tá? E, para fechar aqui, tá bom? Os efeitos da decisão da ADO. Aqui, ó, os efeitos da decisão da ADO. Queria falar com vocês sobre isso, né? O Supremo adota como tese tradicional a tese não concretista, mas ele passa a adotar a tese concretista em 2016, na ADO. É interessante que no mandado de injunção ele já adotava a tese concretista desde 2007, em mandados de injunção como o 670, né? O 708, 712, do direito de greve do servidor público, né? O Supremo diz, olha, enquanto não tiver lei, vai aplicar a lei de greve da iniciativa privada, 7783 de 89, no que couber, né? Em outros casos também, como mandado de injunção 721, 758, todos eu comento no meu livro. Então, o Supremo, desde 2007, adota a tese concretista do mandado de injunção. E na ADO, isso vai passar a ocorrer em 2016, primeiro com a tese concretista intermediária, na DO 25, vou deixar aqui com vocês, e depois com a tese concretista direta, no caso da criminalização da homofobia e transfobia, né? Ou seja, a ideia de aplicar a lei aqui 7.716, né, para os atos de homofobia e transfobia, que vão ser entendidos como manifestações também de racismo, aí considerando aqui o racismo na sua dimensão social, né? O denominado racismo social. Muito interessante isso. Bom, com isso, queridos, vamos lá para o último tema. Me perdoe eu ter alongado um pouquinho, mas foi por uma boa causa, para que nós aí tenhamos aí um pouquinho mais de reflexões, né, possíveis na prova do MP do Rio de Janeiro, tá? Nesse formato aí que vai ser essa prova aí, essa próxima prova do MP do Rio de Janeiro. Bom, o último tema é o tema do poder legislativo. Eu tenho duas questões possíveis, pela minha análise, pela nossa análise aqui do nosso curso, que podem aparecer na prova. Uma que é recorrente em provas do MP, que é a questão da medida provisória. Se pegarem as provas, né, anteriores, recorrente é a questão da medida provisória. E a outra é uma questão que sempre pode aparecer de poder legislativo, que é a questão das CPIs, das comissões parlamentares de inquérito. Bom, sobre as medidas provisórias, o que nós podemos aqui trabalhar? Aqui, uma outra dica que eu queria ter deixado com vocês aqui é a dica
do estado de coisas inconstitucional. Aqui eu também tinha separado ela, tá? É muita coisa para falar, né, gente? É a tese de que o Poder Judiciário ele pode, derivado aí do Tribunal Constitucional colombiano, da Corte Constitucional colombiana, ele pode, ao invés de declarar inválido uma lei ou ato normativo, tá? O Tribunal Constitucional pode declarar um estado de coisas inconstitucional, né? Aí, no Rio de Janeiro, na UERJ, nós temos o Carlos Alexandre, né? Que tem a tese sobre o estado de coisas inconstitucional. Fica a dica também dessa ideia de estado de coisas inconstitucional, ou seja, a ideia, né, que quando se tem a existência de um quadro de violação generalizada, sistêmica de direitos fundamentais, causados pela inércia, incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar determinadas conjunturas, aí o que nós temos? A necessidade de transformações estruturais, né, de um processo estrutural, isso está na moda no processo civil, né, da atuação do poder público aqui, bem como da atuação de uma pluralidade de autoridades para modificar a situação inconstitucional. A ideia do estado de coisas inconstitucional. O Supremo enfrentou isso e ainda vai enfrentando, né, porque só julgou a cautelar, né, na ADPF 347. O Supremo considerou, dos 9 pedidos, ele deu 3, tá? Da ADPF 347, que foi impetrada pelo PSOL, né? Ele considerou o nosso sistema penitenciário um estado de coisas inconstitucional, a partir de uma violência aí generalizada, recorrente, massiva, tá? E estrutural de direitos fundamentais, de direitos humanos no nosso sistema penitenciário. E o Supremo, inclusive, já reconheceu essa ideia do estado de coisas inconstitucional no Brasil. Isso. Bom, então tinha esquecido de falar que é possível também aparecer na prova a figura do estado de coisas inconstitucional. Vou deixar aqui algumas dicas sobre o estado de coisas inconstitucional para vocês. Perfeito? Muito bem. Aí, o Carlos Alexandre Campos, aqui da UERJ, né, professor de tributário da UERJ, e algumas questões aqui envolvendo essa possibilidade de cair na prova o estado de coisas inconstitucional. Muito bem, mas agora vamos lá para um tema que eu já tinha prometido, para a gente fechar bem rapidinho aqui, já estamos com o tempo estourado, né? Os 2 temas possíveis, plausíveis de aparecer na prova. Quais são aqui? Ora, são o tema do processo legislativo a partir das medidas provisórias e do poder legislativo. E aí, gente, o que nós temos? Ora, medida provisória, artigo 62 da Constituição. O que nós temos lá? É um ato aí, uma espécie normativa elaborada, né, pelo presidente da República com força de lei. Não é lei, mas tem força de lei. Sob o fundamento de relevância e urgência. São os requisitos formais dela, né, relevância e urgência. E que deve ser apreciada pelo Poder Legislativo em um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Então, o prazo delas é esse. Muito bem, né? Uma questão bacana de aparecer na prova sobre MPs é uma que está no informativo 870 do Supremo Tribunal Federal, que é a questão do artigo 62 das medidas provisórias. Você tem que ler ele, tem que guardar ele, né? Mas do artigo 62, parágrafo 6º, a questão do regime de urgência, reza no 62, parágrafo 6º, que as medidas provisórias, após o 45º dia de tramitação, elas entram no regime de urgência, na casa na qual elas estiverem, ou na Câmara ou no Senado, né? E aí as matérias da casa ficam sobrestadas, paralisadas. Até que se vote MP, as matérias da casa ficam paralisadas, sobrestadas. Agora, cuidado, porque o Supremo, em 2017, no informativo 870, deu aqui uma interpretação, conforme a Constituição, ao artigo da Constituição, 62, parágrafo 6º, né, a esse regime de urgência na tramitação de MPs, dizendo que o regime de urgência, né, enfim, das MPs não para tudo mais. Só vai parar, tá, projetos de lei ordinária em matérias que podem ser objeto de MP. Então, proposta de emenda constitucional não para mais, não fica sobrestado mais. Projeto de lei complementar não fica sobrestado mais. Né? Projeto de decreto legislativo também não.
e, inclusive, projeto de lei ordinária em matérias que não podem ser objeto de MP, como, por exemplo, direito eleitoral. Vai ficar em uma delas, né? Entre outras. Então, vamos lá falar um pouquinho aqui desse informativo, que é o informativo 870. Vou deixar com vocês aqui, tá? Essa interpretação aqui do Supremo sobre as MPs. Outra questão bacana é a questão da rejeição do MP. Aí eu preciso que você dê uma olhada, já caiu em prova do MP do Rio de Janeiro isso, tá? Algumas vezes, 2 vezes nas últimas 5 provas, a questão da rejeição. Quando uma MP é rejeitada, nós vamos aplicar aqui o artigo 62, parágrafo 3º, né? Ela perde eficácia desde a edição, seja rejeição expressa, no item de tramitação, ou na Câmara ou no Senado, ou rejeição tácita. Após 120 dias de tramitação, sem que ela tenha sido apreciada e aprovada pela Câmara e Senado, para virar lei ordinária, ou que ela tenha sido rejeitada expressamente por uma das casas, passados 120 dias, ela caduca, né? Há aqui uma rejeição tácita. Então, seja rejeição expressa ou tácita, o efeito de rejeição é ex tunc, ela perde eficácia desde a edição. E aí o 62, parágrafo 3º diz: devendo o Congresso Nacional editar um decreto legislativo para regular as relações jurídicas que ocorreram na época da MP. Aí o Congresso Nacional tem que editar esse decreto legislativo para regular as relações jurídicas que ocorreram na época da MP, porque por um tempo ela vigorou, né? Agora, eu quero que você preste atenção no artigo 62 também, parágrafo 11, que diz o seguinte: olha, se o Congresso Nacional não editar esse decreto legislativo num prazo, né, de até 60 dias contados da rejeição do MP, os efeitos do MP, mesmo ela tendo sido rejeitada, hein, os efeitos do MP conservação para as relações jurídicas que foram constituídas com base nela. Então, é bacana você conjugar aqui, tá? No que tange a rejeição expressa ou tácita dos MPs, o artigo 62, parágrafo 3º, com o artigo 62, parágrafo 11. Muito bem. Agora, outras considerações bacanas sobre as MPs. Vamos lá. Existe o controle de constitucionalidade sobre o MP? Resposta: sim, é possível. É possível ação direta de inconstitucionalidade sobre o MP. Claro que é. Tá? Ah, Bernardo, mas é uma medida provisória, é um ato normativo provisório. Sim, mas é um ato normativo, vincula condutas, tem força de lei. Perfeito? Bernardo, se a MP virar lei, ela vira lei ordinária, se for aprovada pela Câmara e pelo Senado, né? Uma eventual ADI ajuizada contra o MP perde objeto? Resposta: não. A convalidação do MP, a alteração aqui, né? A transformação, melhor dizendo, da MP em lei, não convalida vício de origem existente da MP. O máximo que nós vamos ter aqui é um aditamento da ADI, agora, né, contra a lei ordinária, mas a ADI vai continuar e essa ADI pode ser julgada procedente, tá? Em virtude de um vício que existiu lá na MP, anterior à lei, né, do qual a MP derivou. Muito bem. O presidente da República pode retirar de apreciação MP já editada e em vigor? A resposta: não, não tem como ele retirar de apreciação, impossível. Ele já editou, paciência. Ah, Bernardo, mas e se ele editou uma MP e está insatisfeito com ela? Ora, tem uma saída. Ele editar uma MP2 abrogadora, uma MP2 para revogar um. Agora, detalhe, tem que ser só para revogar um, porque está insatisfeito com ela. Essa MP2 não pode ser uma picaretagem, não. Aconteceu aí já com alguns presidentes da República. Temer fez isso, né? O Bolsonaro também, a Dilma. O que é? Ora, ao invés de editar uma MP2 só para revogar um, que está insatisfeito com ela, retirar um, né, aí do ordenamento, não. Ele edita uma MP2 revogando a um, mas com o mesmo conteúdo da um. Aí, gente, sinto muito, mas aí ele está reeditando. Aí é fraude. Porque pode acontecer de estar chegando lá no dia 120, pertinho dela caducar, no dia 118, 119, o que ele faz? Ele vai editar uma MP2 para revogar um, não é porque ele está insatisfeito com a um, é porque está vendo que a um vai caducar. Vai ter rejeição tácita. Aí ele edita uma MP2 para revogar um e ele ganha mais 120 dias com ela valendo para nós. E mais 120 dias para poder negociar com o parlamento, para aprovar, para virar lei ordinária? Não.
Aí nós vamos aplicar o artigo 62, parágrafo 10. Nessa mesma sessão legislativa, desse mesmo ano legislativo, não pode ter reedição de MP. Tá? É vedada a reedição de MP na mesma sessão legislativa. O que eu quero que você leia como dica para a prova? O artigo 62, parágrafo 10. Vou até deixar uma tela com você sobre isso aqui. Ó. O presidente da República pode editar MP2 revogando a 1. Não há vedação quanto a isso, considerando que o Congresso continuará com o poder de apreciar as medidas provisórias editadas. No entanto, o presidente não pode veicular na MP2 o mesmo assunto que tratou na 1. Ou até ter algumas alterações, mas não substanciais, o que certamente configura fraude ao artigo 62, parágrafo 10 da Constituição. Muito bem, muito bacana isso, né? Existe possibilidade de MPs estaduais? Sim, desde que haja previsão na Constituição Estadual e que seja respeitado o paradigma da Constituição Federal. Claro que existe, tá? Outra coisa, além de eu falar das CPIs aqui, que eu quero falar das MPs, são os limites materiais. O que não pode ser objeto de MP? Dica para a prova. Artigo 62, parágrafo 1º. Artigo 25, parágrafo 2º. Artigo 73 do DCT e artigo 246 da Constituição. Os limites materiais aí, edição de medidas provisórias. Vale a pena você dar uma olhada para a prova. Bom, sobre as CPIs. Ora, o que são as CPIs? São comissões parlamentares, né, que exercem função típica do Poder Legislativo para a apuração de fato determinado mediante prazo certo. Função típica, hein? Qual? Fiscalizatória. As funções do Poder Legislativo, né, são de legislar e fiscalizar. Então, as CPIs exercem função típica de cunho fiscalizatório. Os requisitos são muito fáceis, né? Estão no artigo 58, parágrafo 3º. É o quórum, 1/3 de deputados, ou 1/3 de senadores, ou 1/3 de membros do Congresso Nacional. Uma CPI mista. O fato determinado, tem que ter. E o prazo certo, né? O CPI é comissão temporária, tem que ter um prazo certo. Tá? E não pode ultrapassar a legislatura, né? Porque tem que acabar dentro daquela legislatura. O prazo é um prazo determinado e não pode ultrapassar jamais a legislatura. Tá? E aí os regimentos trazem regrinhas, que eu inclusive cito no meu livro, envolvendo a questão do prazo. Mas o fato é que a comissão temporária não pode ultrapassar a legislatura, é impossível. Tá? Mesmo porque tem que ter prazo aqui certo dentro daquela legislatura, feito nos termos regimentais. Bom, e eu trabalho isso lá muito no meu livro. Agora, então é isso, é 1/3 de deputados, ou de senadores, ou de membros do Congresso Nacional. Deputados são 171, os senadores são 27, membros do Congresso Nacional são 198, né? No CPI mista, fato determinado mediante prazo certo. Agora, cuidado com isso, por quê? Porque o Supremo, desde 2005, vem dizendo categoricamente, pensando aqui no primeiro requisito, né, que é o quórum, CPIs são direito público subjetivo das minorias. Portanto, a maioria não pode impedir a instauração ou prejudicar a tramitação do CPI já instaurado. Isso ocorre desde 2005, a CPI dos bingos. Tá? A ideia de que CPI é direito das minorias. E ocorreu recentemente agora, com a CPI da Covid, né? Que foi alcançado o número de assinaturas, lá no Senado, 27, e o presidente do Senado, enfim, recebeu lá e não instaurava. E aí, alguns senadores foram ao STF e falaram, tem que mandar instaurar, porque é direito da minoria. Né? E aí o STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, olha, isso aqui é um precedente antigo do Supremo Tribunal Federal que diz categoricamente, CPI é direito de minoria. Presidente do Senado, instaura. Alcançou as assinaturas, fato determinado, né? Mediante o prazo certo aí para ser determinado, instaura. Perfeito? CPI, então, como direito das minorias é importante. Poderes de investigação próprios de autoridade judicial. São quais? Né? Na medida em que no Brasil não existe juiz investigador, né? Pelo menos eu não conheço nenhum juiz investigador. Tá? O que significa isso, então? Ora, são os poderes que o juiz é dotado na fase de instrução processual em regra. Então, são os poderes que o juiz é dotado na fase de instrução processual, pelo menos em regra. Em tese, poderes que o juiz tem na fase de instrução processual, os CPIs vão poder exercer, além de poderes regimentais. Basta que você olhe e guarde o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Tá? E aí, Bernardo, qual que é a amplitude? O que ela pode? Olha, o Supremo Tribunal Federal entende que as CPIs podem diretamente, sem precisar de ordem judicial,
As CPIs podem diretamente quebrar o sigilo bancário, fiscal e de dados dos investigados. Dados aqui, incluindo descrição de chamadas telefônicas recebidas e prestadas, né? Quantas vezes que o Zé Disseu ligou para o Delúbio, quantas vezes que o Delúbio ligou para o Marcos Valério, está lá. A CPI pode diretamente, sem precisar de ordem judicial. Além de oitiva de testemunhas, de investigados, perfeito? Respeitando, né, o direito constitucional ao silêncio, o direito à não autoincriminação. Vimos agora aí na CPI do Covid, né, uma série de HCs aí preventivos, salvos condutos, envolvendo justamente esse tema do direito constitucional ao silêncio, de não autoincriminação. Tá? E o que as CPIs... um detalhe, uma questão de prova aqui que eu quero colocar, essa eu não vou esquecer, igual do estado de coisas inconstitucional, não, aqui, ó, tá? Que é esse artigo aqui, nos poderes, na amplitude da CPI, está aqui, ó, perfeito? Aqui, ó, vou subir aqui só um pouquinho. Tá? No exercício das atribuições, poderão as comissões parlamentares de inquérito determinar diligências que reputarem necessárias, requerer a convocação de ministros de Estado, tomar um depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar a administração pública direta e indireta nacional informações e documentos e transportar aos lugares onde se fizer mister sua presença, necessária a sua presença. Aqui, ó, a famosa lei 13.367 de 2016. Muito bem. Bom, o que as CPIs não podem? Bom, as CPIs, gente, elas não têm poder geral de cautela, né? Aquele poder que o juiz é dotado para garantir a eficácia de uma eventual sentença condenatória. Por não terem isso, as CPIs não podem determinar prisões. Prisão, né, gente? Determina aqui o Poder Judiciário. Elas não podem determinar prisões temporárias, prisões preventivas, né? Elas não têm poder geral de cautela. A única exceção aqui, você sabe, óbvio, viram aí na CPI do Covid, em outros exemplos também, a única exceção é a prisão em flagrante. Essa aí a CPI pode determinar. Claro que pode, você pode, eu posso, CPI também. Agora, prisões outras temporárias, preventivas, CPI não pode, porque CPI não pode determinar a prisão. A única exceção é a prisão em flagrante. Tá? CPIs não podem determinar impedimento de bens de investigados, não pode impedir a saída de indivíduos de comarca ou do país. Desde quando CPI pode tomar medida cautelar? Diversa aqui da prisão, tá? Do 319 do Código de Processo Penal. Não tem condições, quem tem que fazer isso é o Poder Judiciário. Tá? CPIs não podem obstaculizar o trabalho dos advogados nas comissões parlamentares de inquérito. CPIs não podem realizar atividades que envolvam cláusulas de reserva jurisdicional. E aí eu cito o artigo 5º, inciso 11, o artigo 5º, inciso 12. Então, CPIs não podem determinar busca e apreensões domiciliares de jeito nenhum. Tem que pedir ao Poder Judiciário. Por quê? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém vai poder penetrar seu consentimento do morador, salvo no caso de desastre, flagrante delito ou prestação de socorro, ou durante o dia por ordem judicial. E a questão da interceptação ou comunicação telefônica, né? Aquela gravação ou captação de conversa telefônica feita por terceiros aqui, geralmente a pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, sem o conhecimento dos interlocutores, mediante ordem judicial. E aí, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A interceptação ou comunicação telefônica, CPI não pode. Por quê? Porque é cláusula de reserva jurisdicional. Está no artigo 5º, inciso 12. É inviolável, sentido de correspondência, comunicação telegráfica, de dados e de comunicação telefônica, salvo no último caso da comunicação telefônica. Isso pode ser quebrado por ordem judicial. Nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, a lei, né, inclusive, muito antiga, a lei 9.296 de 96. É sempre bom dar uma olhada nessa lei para a prova de processo penal, né? Determina lá a interceptação telefônica, de comunicação telefônica, a captação, a gravação de conversa telefônica, né? Muito bem. E aí não tem jeito, aí a CPI não pode, tá? Porque isso é diferente de descrição de chamada recebida e prestada. Lá, que CPI pode determinar a Anatel, TIM, Oi, Vivo. Aqui não, interceptação, comunicação telefônica, gravação de conversa tem que ter ordem judicial. Perfeito? A mesma coisa com conteúdo do WhatsApp hoje em dia, né? Que hoje em dia você fala mais no WhatsApp do que numa conversa. Aí você pega lá a 5ª turma do STJ, a 6ª turma, enfim, isso aí vocês estudam lá no processo penal, mas também tem que ter ordem judicial, por óbvio, né? Muito bem. O que mais? Ora, algumas dicas finais sobre as CPIs que eu separei para vocês. Aqui, ó. CPIs não podem quebrar sigilo imposto a processo que ocorre em segredo de justiça.
Isso é óbvio, né? As comissões parlamentares de inquérito estaduais podem quebrar sigilo bancário de seus investigados. Não precisa de ordem judicial. O fundamento aqui é o princípio da simetria, né? Se a CPI nacional pode, a estadual também. A NACO 730. Tá? O Supremo decidiu que a existência de procedimento penal investigatório em tramitação no órgão judiciário competente não impede a realização de atividade apuratória por CPI, ainda que seus objetos sejam correlatos, pois cada qual possui uma amplitude distinta, delimitada constitucionalmente, legalmente. O Supremo decidiu que existe legitimidade para prova emprestada, né, de prova emprestada para a atuação de uma CPI que obteve acesso à base de dados de outra CPI, em virtude de aprovação na própria CPI requerente dos dados para acesso aos mesmos. Tranquilo isso. Fundamentalidade. As decisões da CPI devem ser fundamentadas, aí, nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição. Mas a decisão do juiz tem que ser fundamentada, da CPI também. Claro que não é uma fundamentação, né? Vai dizer lá, dizia lá o antigo ministro Marco Aurélio, né? Hoje aposentado, não é uma fundamentação igual a do juiz, mas tem que ter fundamentação sim. Vai quebrar o sigilo bancário de alguém, vai chamar alguém como testemunho, como investigado, tem que fundamentar o porquê. Sob pena de nulidade da tomada de decisão da CPI, sem fundamentação. E aqui nós temos remédios constitucionais, né? Ações constitucionais, como habeas corpus, mandado de segurança, para enfrentar isso. O princípio da colegialidade, as decisões das CPIs devem ser tomadas sempre em colegiado por maioria de votos, então não é só o presidente que decide, tá? Sob pena de nulidade também. Nexo causal com a gestão da coisa pública. Ora, qualquer investigação da CPI tem que guardar relação com bem, serviço ou interesse da União ou da sociedade como um todo. A CPI não pode fazer devassa na vida dos outros. Tá? Então tem que ter um nexo causal com a gestão da coisa pública que justifique a CPI. Perfeito? Burla ao fisco, tráfico de drogas, pedofilia, crime organizado, omissões na pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, tá? Mensalão, petrolão. Bom, e por último, o princípio federativo, né? Ou seja, CPIs devem respeitar o pacto, o princípio federativo. Então, CPI nacional investiga questões nacionais, estadual, questões estaduais e municipais, questões municipais. Perfeito? Tem que haver o respeito aqui ao pacto federativo. É claro que nós vamos ter aqui, né, zonas limite, óbvias, né, no qual a CPI nacional vai enfrentar. Por exemplo, a CPI do Banestado, o Banco do Estado do Paraná. Ora, tinha burla ao fisco, remessa ilegal de dinheiro para o estrangeiro, então é uma CPI nacional, embora envolvesse lá, né, a movimentações, transações do Banco do Estado do Paraná. Claro, né? Que aí, óbvio que tem o quê? Tem interesse da União, bem serviço ou interesse da União, do patrimônio público aqui, no âmbito federal. Aí, óbvio, né? Muito bem. Desvio de verbas que envolvem aqui o patrimônio público federal. Bom, e por último, eu vou citar o informativo 1022 do Supremo Tribunal Federal, agora de 2021, em que o Supremo declarou algumas normas da Lei 10.001 do ano 2000, agora em 2021, inconstitucionais. E aí, né, envolve diretamente o Ministério Público, por questão de problema, de vício aqui, no que se respeita à iniciativa. Tá? Então, fica a dica importantíssima. Eu aposto nessa questão aqui na prova, sobre CPIs aqui, ó. Informativo 1022 do Supremo, sobre a Lei 10.001. O Supremo vai declarar formalmente inconstitucionais os dispositivos da Lei 10.001, de iniciativa do Poder Legislativo, que tratam de atribuições do Ministério Público. Quais? O caput, parágrafo único do artigo 2º e o artigo 4º da lei. Está na DI 5351, recente, agora, 2021, aqui a lei, ó. Perfeito? E o que o Supremo vai manter como constitucional aqui, entender como constitucional? Ora, o artigo 3º, que confere prioridade aos procedimentos e processos decorrentes relatórios de comissão parlamentar de inquérito. Eles têm prioridade sobre qualquer outro tipo de ação judicial, aqui no âmbito judicial, pensando aqui em procedimentos judiciais, tá? Exceto o habeas corpus, habeas data em mandado de segurança. Basta você ver aqui o artigo 3º aqui da Lei 10.001. Esse foi considerado constitucional. Mas nós vamos ter problema no artigo 2º, caput, parágrafo único, e também no artigo 4º, tá? Envolvendo aqui
tá? Um problema de iniciativa do Legislativo em questões de atribuição do Ministério Público. E aí nós não temos inconstitucionalidade formal, diz que está de vermelho ali. Ó. Dê uma olhada também nessa dica do informativo 2022. Tá? É um tema da moda, é um tema diretamente relacionado ao Ministério Público, uma decisão que envolve o Ministério Público em CPIs. Informativo 2022 agora, de 2021. Perfeito? Muito bem. Sobre as inconstitucionalidades e constitucionalidades da Lei 10.001 do ano 2000. Muito bem, queridos. Um abraço para vocês, tá? Compre o meu livro, a 13ª edição dele, pela editora Juspodium, para você acompanhar, para você ir bem na prova do MP. E depois eu volto para novas aulas do curso. Até mais!